Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai continuar o nosso estudo de composição de funções por meio de resolução de alguns exercícios, certo? Então, o nosso primeiro exercício diz o seguinte: nós temos duas funções f e g de reais em reais, onde a lei de formação de g de x é igual a 2x menos 3 e a composição de g com f é igual a 2x ao quadrado menos 4x mais 1. Então, o problema pede a lei de formação da f. Tá? A expressão que nos dá, né? No caso, o que a gente está querendo é f de x. Bom, o que acontece? Né? A gente está querendo a f de x mas o que nós temos é apenas a f da g de x, né? Por definição. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar um número real, onde esse número real eu vou chamar de A, tal que o g de A seja igual a x, tá? Então, o que acontece? Como o g de x é igual a 2x menos 3, então o g de A vai ficar 2A menos 3. Então, tem que 2A menos 3 é igual a x. Isolando A, nós temos então que o A ele é igual a x mais 3 sobre 2. Então, encontrei aqui um número real tal que o g de A seja igual a x. Sendo assim, a f de x, que é o que a gente está querendo, vai ser igual então a quem? Vai ser igual a f da g de A. Acontece que a f da g de A vai ser o quê? Vai ser 2A ao quadrado menos 4A mais 1. Mas ocorre que o g de A é igual a x quando A é igual a quem? A x mais 3 sobre 2. Então, substituindo aqui, voltando, descendo aqui, o que nós temos? Nós temos, então, que a f de x ficou, então, 2 vezes x mais 3 sobre 2 ao quadrado, menos 4 vezes x mais 3 sobre 2, mais 1. Então, a primeira coisa a fazer, simplificar aqui, que vai ficar 2. Elevando aqui ao quadrado, a gente vai ficar com 2 vezes x ao quadrado mais 6x mais 9, né? O quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo, né? Em cima, e embaixo, 2 ao quadrado, que é 4. Fazendo a distributiva aqui, vai ficar menos 2x menos 6, tudo isso, mais 1. Bom, então, simplificando aqui, que vai ficar 2. Então, o que nós temos aqui? X ao quadrado sobre 2. Então, f de x vai ficar igual a x ao quadrado sobre 2. 6x dividido por 2x dá 3x, que com menos 2x dá x. (9 sobre 2). Bom, menos 6 mais 1 dá menos 5. Onde esse menos 5 a gente pode reescrever como menos 10 sobre 2. Então, o que nós temos? Nós temos 9 sobre 2 menos 10 sobre 2, que vai dar menos meio. Certo? Então, dessa maneira, a gente achou, né, a nossa lei de formação para f de x, tendo a g de x e a composição de g com f. Então, dessa maneira, a gente matou a nossa questão.
Bem, no nosso segundo exercício nós temos o seguinte. A gente tem duas funções f e g, de tal maneira que a função f de x é dada por x menos 7 sobre 2 e a função g de x é dada por x ao quadrado menos 1/4. Então, o problema pede para resolver essa seguinte equação: o módulo da GOF de x sendo maior que a própria GOF de x, tá? Ou seja, a composição de g com de f com g. Tá? Bom, antes de resolver o problema, só lembrar algumas coisas. Primeiro, a definição do módulo de um número. O módulo de um número, no caso o módulo de A, ele é dado por A, ele é o próprio A se esse número A ele é maior do que ou igual a zero. E ele vai ser igual a menos A se esse valor for negativo. Dessa maneira, o que o problema está pedindo para resolver é essa equação aqui, né? Módulo de A maior que A. Bom, isso só vai acontecer em que caso, né? Isso só vai acontecer no caso em que esse número A for o quê? For negativo, né? É a única possibilidade. Por quê? Imagina, você tem módulo de 2 maior que 2. Como 2 é positivo, por definição, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 maior que 2. Só que isso daqui é falso. Agora, se eu tenho módulo de menos 2 maior que menos 2, o módulo de menos 2 é o próprio 2, por definição, e, de fato, 2 ele é maior que menos 2. Então, essa inequação só tem solução quando esse cara for o quê? Quando esse cara for negativo. Tá? Bom, então, o que nós temos aqui? A gente tem aqui um módulo da GOF sendo maior que a própria GOF. Então, pelo que a gente acabou de ver, isso só tem solução se o quê? Se esse cara for menor que zero. Tá? Bom, então, quem é a G bola F de x? G bola F de x é a G da F de x. Ou seja, então é a G de x menos 7 sobre 2. Então, aonde tem x aqui, eu vou substituir por quem? Eu vou substituir por x menos 7 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar x menos 7 sobre 2 ao quadrado menos 1/4. Bom, então, isso aqui então nos deu o quê? Isso aqui então nos deu x ao quadrado menos 7x, né? O quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo, que vai ser 49 sobre 4, com menos 1/4 daqui de fora. Isso menos isso dá 48 sobre 4, que é igual a 2. Ou seja, então, o que a gente quer resolver, isso aqui é a nossa G bola F de x. Tá? Então, o que a gente quer resolver é x ao quadrado menos 7x mais 12 menor do que zero. É isso que a gente quer resolver. Então, o que nós temos? Isso aqui é uma função quadrática, né? Onde a gente sabe que o grafo da função quadrática é uma parábola. E, nesse caso, essa parábola tem a concavidade voltada para cima, uma vez que o nosso coeficiente líder aqui, né, que é o 1, ele é positivo, certo? Bom, então, para a gente esboçar minimamente, né, o gráfico dessa função, primeiro a gente precisa encontrar os zeros dessa função. Então, falando isso aqui é zero, a gente cai numa equação do segundo grau. Então, calculando delta, nós vamos ter b ao quadrado
menos 4ac. Então, isso aqui ficou 49 menos 48, que é igual a 1. Então, o x, ele ficou menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, a gente ficou com 7 mais ou menos 1 sobre 2. Logo, as nossas raízes são 7 mais 1, 8, dividido por 2, 4. 7 menos 1, 6, dividido por 2, 3. Tá? Bom, então a situação é a seguinte, a gente tem aqui o eixo das ordenadas, aqui o eixo das abscissas. Nossa parábola tem mais ou menos essa cara. Então, o que a gente sabe? O valor dessa abscissa é igual a 3, o valor dessa daqui é igual a 4, certo? E o que nós queremos, né? Nós queremos o intervalo em que essa função aqui é negativa. Então, a gente sabe que acima do eixo x é positivo, certo? E abaixo do eixo x é negativo. E nesses pontos em que ela toca o eixo x, isso é igual a zero, né? Então, esse zero aqui é referente ao valor dessa expressão quando eu substituo 3 e 4. Sendo assim, né, o nosso maior conjunto de solução, né, para essa inequação vai ser quem? Vai ser o intervalo entre 3 e 4. Então, nosso maior conjunto de solução é um intervalo aberto em 3, aberto em 4. Certo? Então, por que eu estou dizendo o maior conjunto de solução? Porque como o problema não especificou o domínio da F, né, que é o domínio A, que vai ser o domínio dessa composta de F com G, né? Então, por exemplo, se o conjunto A fosse de, sei lá, 3 sobre 2 até mais infinito, né? Não faria sentido eu pegar os valores menores que 3 sobre 2, por exemplo. Tá? Então, no caso aqui, esse conjunto de solução aqui, ele é um conjunto de solução, vou chamar aqui de máxima, o maior conjunto de solução, tá? No sentido de máxima, é de maior conjunto de solução, tá? Que essa inequação pode ter. Então, para todos os valores entre 3 e 4, eu vou ter sempre o quê? Eu vou ter sempre que a composição de F com G em módulo vai ser maior que a composição de F com G, ou seja, o módulo da GOF de x sendo maior que a GOF de x, certo? Bom, então, dessa maneira a gente matou a nossa questão e dessa forma a gente encerra a nossa aula de hoje.